e marcando aqui a presença, tá? Bom dia, Carleano. Vou marcando aqui a presença que fica mais fácil para a gente não precisar fazer depois relação, né? Deixa eu pegar aqui. Bom dia, Claudio Noa. Vou marcando aqui logo a presença de vocês aqui. Carleando. 17h24. 24h05. Carleano, bom dia. Caliel, bom dia. Cadê o Caliel? Tá aqui. O Claudio Noa tá aqui. Beleza. Só esperar mais um. Gente, tem gente que tá online no Marcos. Marcos, só fala teu nome completo, por gentileza, que não tá aparecendo aqui na minha relação. E eu preciso só que você coloque seu nome completo, que é para mim te acrescentar aqui no diário, por favor. Eliane, bom dia. Preciso só que o Marcos coloque o nome dele completo aí, tá, gente? Para mim acrescentar ele aqui logo. Acho que ele não entendeu, não. Mas vamos lá, gente. Domingo de manhã a gente está aqui mais uma vez, hoje dia 24/5, 9h04 da manhã. Tá? A gente está estudando administração aplicada à radiologia, é uma disciplina, no meu ponto de vista, muito importante para trabalhar no sentido da formação de vocês. Essa disciplina tem em vista, né, tem como objetivo principal vocês entenderem todos os processos. Não tem nada a ver com a realização do exame, isso aí é outra disciplina. Mas como vocês devem realizar os procedimentos para que vocês consigam êxito dentro do objetivo, que é o procedimento, né, operacional padrão, né? Que isso é uma grande carência nas clínicas e nos profissionais também. Muitas vezes o profissional chega dentro do ambiente e ele tem essa mínima noção dos procedimentos, tem a mínima noção das situações, como ele deve fazer, né? Isso ele vai aprendendo com o tempo, muitas vezes errando, muitas vezes tendo dificuldade realmente para aprender, né? E o intuito dessa disciplina é justamente isso, é que você já chegue no ambiente para trabalhar, para realizar seus conhecimentos, já tendo essa noção de como é um procedimento, o que é uma POP, o que é um processo administrativo, o que é uma estrutura organizacional, o que é uma cultura organizacional. É por isso que vocês estudam essa disciplina, tá? Deixa eu só colocar aqui a presença da Maila, do Ítalo, da Maila. Quem mais entrou aí não falou?
O que está com o codinome aí, Marquinhos Lima, tá? Só depois me passa o nome completo, que é para mim colocar aqui no diário, que eu não tenho esse nome aqui, tá? Bom dia, Ítalo. Muito bom dia para a Mayla. Então tá, gente. A gente não começou a aula de fato ainda, a gente está só falando porque a importância de estudar essa disciplina, tá? Nas aulas anteriores, a gente viu todos os conceitos de administração, quem foi que iniciou nessa formação científica da administração, por que a gente estuda ela? Depois a gente falou sobre, a aula passada a gente falou sobre os processos, sobre os procedimentos, sobre o passo a passo do atendimento geral, desde o início da entrada do paciente na clínica até a saída dele, né, até a retirada do exame. Né? E aí na aula de hoje, deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Na aula de hoje a gente vai falar sobre. Deixa eu ver se ficou só alguma coisa sem a gente comentar na aula passada. Liderança, falamos sobre liderança, falamos sobre. Falamos sobre os processos, custo de implantação, investimento, falamos sobre isso. Falamos sobre a questão dos exames, as rotinas, implantação e manutenção de equipamentos, alto investimento, plano de manutenção especializado. Eu não lembro se a gente falou sobre os PACs. Deixa eu contar, administração de recursos humanos. Eu acho que a gente ficou nessa parte dos recursos humanos, bem aqui. Tá. A gente ficou nessa parte aqui de administração de recursos humanos, tá? Eu julgo essa parte de administração de recursos humanos como uma das partes principais, né? Controle de materiais e insumos. Vamos só dar uma relembrada bem aqui nessa parte de materiais e insumos, né? Controle de materiais e insumos. Gente, por que é importante? Eu não lembro se a gente completou todo o raciocínio na aula passada sobre isso. Por que é importante a gente ter esse controle de insumos? Tá? Professor, o que tem a ver isso aí com a nossa disciplina? Tem tudo a ver, tudo a ver. Por exemplo, deixa eu fazer umas anotações aqui. Eu vou falando, vou lembrando de algumas coisas. Deixa eu pegar aqui meu caderno. Dessa forma a gente vai dimensionando com mais facilidade aqui os itens para não passar nada batido, tá? É interessante que vocês entendam o seguinte, tá, gente? Caso vocês precisem fazer alguma anotação, é bom deixar já algum caderno aí, uma caneta disponível aí, tá? Para a gente ir anotando algumas observações. Primeiramente, por que é importante o técnico de radiologia ter conhecimento sobre o material que ele vai utilizar na realização dos exames? Por que é importante isso? Né? Eu tenho que ter controle disso? Às vezes sim, às vezes já tem um pessoal que faz isso, mas é muito importante que o técnico ele tenha domínio sobre isso, ele tenha esse controle, ele saiba onde ele onde fica a guarda, como fica a verificação da quantidade, né? Essa questão da validade, enfim, ele tem que estar ciente desses processos administrativos, né? Qual o intuito disso? É não deixar faltar o material para fazer exame, né? Imagina o paciente chegou, passou por todo aquele processo de atendimento, né? Foi solicitado, o médico encaminhou, fez um encaminhamento para ele para fazer um exame na clínica. Quando chegou lá, o paciente é atendido na recepção e é encaminhado para a sala de exame. Imagina quando chega lá, não, acabou, o técnico fala o seguinte, faz para ele, não, você não tem como fazer o exame agora porque eu estou sem um filme, eu estou sem material para realizar o seu exame. Isso não existe. Isso não existe. Né? É um constrangimento terrível, tanto para o paciente, quanto para a empresa, quanto para a clínica, quanto para qualquer
o órgão, enfim, que está realizando isso. É uma falta de controle administrativo terrível isso, né? A culpa do administrador também. Porém, o técnico ele tem que ter noção qual é a quantidade de exame que ele realiza periodicamente, semanalmente, diariamente, mensalmente. Então, ele tem que ter essa noção. Se ele não tiver essa noção, ele vai se perder, né? Ele vai ficar solicitando o material, os insumos, e isso vai chegar de acordo com a solicitação e às vezes nem chega. E às vezes ele vai deixar de fazer o exame, vai perder um dia de trabalho, enfim. O que o professor sugere com isso? O técnico, além de todo o controle que ele tem que fazer relacionado ao seu trabalho, relacionado aos exames que ele vai fazer, ele tem que saber onde fica armazenado, qual é a frequência de armazenamento, porque às vezes a administração ela acompanha isso via sistema, pode fazer esse acompanhamento. Porém, se não tiver um controle administrativo, o técnico sabe, né? Às vezes ele vai fazer uma solicitação de material, né? Ô, Ítalo, mais ou menos quantos exames que você faz aí por dia, quanto você acha que deve a gente pedir aqui para ter um estoque de segurança? A gente vai falar sobre estoque de segurança depois. Aí ele vai dizer, não, a gente faz uma média aí de 25 exames por dia, né? Multiplica isso por 5, a gente faz exames de segunda a sexta, um exemplo, né? E aí multiplica isso por 4, que é a média que a gente vai ter de exames durante o mês. Então, esse estoque, ele tem controle disso, né? Sem falar que são diferentes tamanhos, diferentes formatos, os filmes e tal. O que acontece com isso? Ele vai ter a noção desse material, né? De como ele vai pedir, qual é o tamanho que ele vai pedir, qual é a maior frequência de material, né? Sem falar em outras situações, outro tipo de material. Estou falando de filmes, mas existem N outros materiais, né? Por exemplo, o técnico que ele trabalha na ressonância magnética ou na tomografia computadorizada. Ele vai, se esses exames realizam exames com contraste na clínica, no hospital, ele vai ter que ter essa noção, né, da medicação, quanto que ele tem que... o que não pode faltar, né, ele tem uma certa quantidade ali que a gente vai chamar de estoque de segurança, que a partir daquele momento ali, eles têm que continuar realizando exames, e se faltar, ele perde. A clínica perde dinheiro, o técnico perde o exame, enfim, por falta de material. Então, é interesse do técnico entender de materiais, entender de estocagem de materiais, entender do controle de materiais, né, de solicitação de compra, de estoque de segurança. Vocês têm que entender sobre isso, tá? Vamos só ver alguns tópicos aqui, que é para a gente... Eu não lembro se eu falei isso na aula passada, mas a gente não custa nada a gente relembrar, né? Os materiais e insumos utilizados na realização de exames de um diagnóstico por imagem preocupam inicialmente por seus elevados custos. Não é nada barato. O custo de um filme, o custo de um contraste, o custo de materiais de enfermagem para fazer esse tipo de acesso e tal. E isso é um custo muito alto, né? E às vezes, por que tem que ser controlado isso? Porque às vezes você precisa fazer cotação, porque às vezes você não, a administração, né? Ou até você mesmo, se de repente a empresa te coloca nessa função, ó, vou pegar aqui a Eliane e vou colocar ela como responsável pelo material de uso na realização dos exames. Então ela vai ter que ter controle, vai ter que ter essa situação de conhecimento relacionado ao estoque de segurança, estoque mínimo, estoque, né? Então, valor, preço, cotação, essas coisas, tá? E dessa forma, não vai faltar material. O importante é não faltar material para fazer exame, né? E outra coisa também, comprar... tem uma sequência interessante, né, que a gente chama de controle de estoque, gestão de estoque, né? Que você seleciona o melhor material, o material com menos custo, não é o mais barato geralmente ele causa, né? Eu já vi situações onde o paciente foi receber um contraste, né, intravenoso, e aí o acesso quebrava, né? Coisa de pouco valor baixo, né? E não prestava o material.
E isso acontece que não é bem visto, né? Não é legal, no intuito de vocês entenderem que esse material de péssima qualidade ele pode causar um transtorno, né? Pode causar um dano para o paciente, tá? Isso tudo é controle de gestão de estoque, tá? Só considerando que ele tem esse custo elevado, né? Outra forma da gestão de estoque gerir essas compras, né? Gerir as cotações, fazer parceria, comprar em grande volume para diminuir o custo, ganhar desconto, enfim, essas coisas, tá? E necessitam ser repassados ao preço final dos exames ou de alguma forma cobrados das empresas de convênio. Ele está dizendo que isso vai ser agregado, esse custo alto vai ser agregado no valor final do exame, tá? Eu acho que a gente falou sobre isso na aula passada, gente, são 5 turmas, perdoa o professor, que não é a pessoa estar perdido, não, é porque às vezes é muita informação, eu peguei as 5 turmas de radiologia, e às vezes eu penso que falei uma coisa, mas eu falei foi na outra turma. Enfim, o que eu estava falando aqui sobre o valor, né? O custo que tem para manter uma clínica é muito alto, às vezes não é nada baixo. E esse valor ele é todo revertido no valor final do exame. Então, às vezes, o paciente ele acha que o exame é caro. Uma ressonância é cara, né? Vamos dizer aqui que uma ressonância normal, de uma parte simples, sem contraste, ela custa em média aí 950 mil reais, uma ressonância, né? À vista. Né? Mas isso tudo está agregado ao valor, está agregado os valores, custo do material, o custo do profissional, você que está fazendo o exame, né? Não é só um profissional, são vários profissionais, é o médico que faz o laudo, é o técnico que faz o exame, é a técnica ou a enfermeira que realiza os procedimentos. Então está tudo agregado nisso aí, o material que é usado, tá? O valor do contraste, o valor do acesso, o valor enfim, o valor de tudo, a da energia, né, do aparelho, da manutenção do aparelho. Então tá tudo agregado, tá? Então o não, eu falei TC, mas é ressonância. Eu falei TC, mas eu acho que é ressonância. A ressonância que está em torno de 900 mil reais. A TC ela está em torno aí de uns 450, 400 reais, dependendo, né? Sem contraste, normal. Né? A TC está em torno disso daí. A ressonância aqui sim é mais cara, né? Porque é um exame totalmente de alto nível, né? Resolução de imagem, a capacidade de diagnóstico ela é incrível. No Santa Mônica 800. Mas eu acho, Leandro, que tem algum diferencial aí. Não sei. Eu já vi lugares que estão fazendo, inclusive para fazer o COVID, eles estão, para fazer o exame da terceiro tórax, estão cobrando aí R$ 250, né? Eu acredito que se esse vírus continuar evoluindo aí, eu acho que isso vai acabar até tendo que diminuir, né? Porque os custos são muito altos, aí tem gente que não tem condição de pagar, né? Então, mas é isso, né? O que eu quero que vocês entendam? Que todo custo de material, de pessoal, de energia, de todos os custos no geral, eles são revertidos no valor final do exame, tá? Beleza? Então, isso quanto melhor for a qualidade do material, mais caro vai ser o valor final do exame para o paciente, tá? Outra coisa importante aqui, os principais materiais e insumos utilizados nos exames radiológicos são os filmes radiológicos, que a gente, né, comumente, os meios de contraste, todo o meio relacionado a contraste, o próprio contraste, a medicação, a solução, com material de enfermagem que é utilizado, os dispositivos de armazenamento, né, de imagens, CDs, os discos ópticos, eu acho que nem usa mais isso, fita magnética, pior ainda, acho que esse negócio está meio desatualizado. Enfim, esses materiais que armazenam as imagens, né? Hoje em dia quase a gente não encontra mais isso, porque tem aquelas impressoras agora, né? Inclusive quando eu saí lá da clínica,
tinha um contrato com a empresa que tinha uma impressora com alta resolução de imagem, né, de impressão. Sai uma foto de um raio-x perfeita, perfeita, não precisa de película, isso diminui o custo. O contrato é altíssimo, é um valor alto, mas compensa. Compensa do que você gastar com filmes, né? Sem falar no impacto ambiental que você está eliminando aí, de certa forma. Porque, de certa forma, gente, essa película ela vai para a casa do paciente, no final das contas, né? Ela vai passar um tempo ali guardada numa gaveta, num armário, e depois de um certo tempo, o fim dela será o lixo, né? De qualquer forma, ela vai para o lixo. Daqui a 2 semanas, um mês, 3 anos, 10 anos, o fim dela vai ser o lixo. E aí vai ter um impacto ambiental grande demais. Inclusive, no final dessa aula, eu vou deixar para vocês aqui uns artigos, né, que eu tenho aqui sobre essa questão mesmo de reciclagem. É muito importante, eu quero que todos vocês leiam isso, né, para vocês saberem a importância e a responsabilidade que o técnico tem. Professor, mas é responsabilidade do técnico orientar o paciente que esse lixo ele deve voltar para a clínica para que ele seja é, 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 levado a uma reciclagem, né, ser selecionado de uma forma correta? Sim, né? O técnico também tem essa responsabilidade. Muita gente, tem professor que acha que não vai nunca nem falar isso para vocês, né? Mas eu estou dizendo aqui que o técnico tem sim a responsabilidade de orientar o paciente. Olha, quando você receber o seu exame, que você verificar, passar para o médico, vai para casa, se você não for guardar ele para fazer procedimentos de exames posteriores, né, você já pode devolver ele para a clínica, porque aqui a gente tem um local onde é feito o recolhimento desse lixo, existe uma empresa especializada nessa coleta, para que esse lixo ele seja separado de forma reciclado de forma correta, né? O Heitor fez uma pergunta aqui, professor, como fica o controle do material na situação atual com esse vírus, sabendo que a clínica não tem certeza de quantos exames vai fazer? Exatamente, uma ótima pergunta, Heitor. Dessa forma, acontece, vamos considerar essa situação um período sazonal. Vamos considerar. O que é um período sazonal? É um período onde aumenta o número de exames em determinados períodos do ano, situações do ano. Por exemplo, outubro rosa, né? É um período onde existe o alto índice de exames de mamografia devido à campanha, né, de prevenção ao câncer de mama e tal, e tal, e tal. Então, nesse período, aumenta-se a quantidade de pedidos, normalmente. Por quê? Porque vai aumentar a demanda de exames. E quando aumenta a demanda, a gente tem que fazer é por isso que é importante o controle de estoque. Se você não controlar o estoque, você vai se perder, porque em meio ao período normal, você vai pedir aquela quantidade que você faz normalmente, vai solicitar normalmente, né, a quantidade, né, enfim. Período de campanhas, né, que você vai aumentar a quantidade de material para fazer exames. Então, esse pedido tem que ser feito com antecedência para que você não seja desprevenido. Provavelmente, os administradores, os técnicos mais antigos, que já trabalham, atuam na área, perceberam pelo aumento o acréscimo do volume de exames relacionados à tomografia do tórax, eles perceberam que eles tinham que fazer mais pedidos, solicitando mais material. Então, é essa hora que compra-se uma grande quantidade, né? A pandemia ela vai durar aí mais uns 2, 3 meses, sem dúvida, né? Então, assim, é a hora do controle de estoque ser eficiente. É por isso que eu vou bater muito na tecla do estoque mínimo. Cara, bateu no estoque mínimo, segura, já tem que já fazer solicitação, cotação, para que não falte material. Tá? O pessoal que não tem controle de estoque vai ficar na mão nessa hora, tá? Porque se não souber controlar, ele não vai pedir com antecedência e provavelmente o fornecedor vai estar sobrecarregado, porque essa época todas as clínicas do mundo estão disparadas aí fazendo tomografia, né? Porque lá mostra a situação do tórax, a situação do pulmão, se está variado, se está com problema, se está com situação de risco, e aí vão fazendo exame. Então, se não pedir com antecedência, vai faltar material de insumo para fazer exame,
tá? Então, como é que fica o controle de material na situação? É pedir com antecedência, é se antecipar a situação, né? Não deixar chegar no estoque mínimo, né? Ter um estoque de segurança, né? Se tiver mais de uma unidade, né? Porque tem clínicas que tem mais de uma unidade, aí ele vai pedir já contando com as 2 unidades, ou as 3 unidades, 4 unidades, quanto tiver, para que não falte material de nenhum tipo de exame, né? Que não fique nessa hora é importante, né? Ter esse controle gerencial de estoque, beleza? Aí fala aqui dos materiais de enfermagem, catéteres, instrumentos descartáveis, enfim. Então é isso, né? É, saúde. Então, vamos lá. A administração de recursos humanos, né? Essa parte aqui já cabe diretamente a vocês. Administração de recursos humanos. O que fala aqui? O centro de diagnóstico por imagem é um setor altamente especializado, né? Altamente especializado, com os equipamentos, com arquivos de imagem, né? Outra coisa que a gente tem que falar muito, muito, muito bem aqui, deixar muito claro, que nós, vocês como técnico, nós como profissionais, nós temos que estar nos atualizando sempre. A coisa está evoluindo, e nós temos que acompanhar essa evolução. Por exemplo, as clínicas, as unidades, elas estão deixando de arquivar alguns documentos importantes, como imagens, como arquivos, documentos normais, né, em arquivos físicos. Arquivos físicos. Qual é a nova dinâmica, né, tecnológica? Que isso está ajudando demais as empresas. Os arquivos digitais. Né? Então, já tem empresas especializadas em arquivos digitais, documentos, né? Até mesmo informações do próprio paciente, pode você pegar esse arquivo e guardar ele no local seguro, na nuvem, enfim, numa situação onde pode tocar fogo na clínica, pode perder tudo, queimar o servidor, deu um pau no servidor, queimou tudo, perdeu tudo, mas essa informação ela está salva lá na nuvem, isso é importante. Isso é a nova dinâmica do arquivamento digital, que isso possibilita aí muito mais tempo aí, né? Tem espaço para ir para milhões e milhões de arquivos, né? Dependendo do seu pacote. Não sei quantos mil teras aí, enfim, tem muita, essa tecnologia está avançando, né, e ela vai, de fato, ela vai eliminar aí aos poucos esse arquivo antigo, de modo antigo, que é o arquivar nas caixas, guardar e tal, né? Isso vai estar modernizando, tá bom? Isso tudo tem a ver com recursos humanos, né? Então vamos lá. Envolve a manipulação e operação de complexos equipamentos diagnósticos complexos, né? Vocês vão entrar numa nova geração de técnicos onde vocês vão operar em máquinas altamente tecnológicas, né? A gente vai estar saindo. As empresas, as clínicas, os hospitais, eles estão trocando aí, pegando aquela ressonância antiga, aquela tomografia de 24 anos atrás, e estão trocando por máquinas novas, máquinas altamente tecnológicas, tá? Então, vocês têm que estar acompanhando esse processo. Professor, como é que faz isso? Estudando, fazendo qualificação, fazendo especializações na área. Professor, onde é que faz isso? Aqui em Imperatriz já tem alguns locais que fazem, eu não sei dizer ao certo, porém, onde eu tenho certeza é fora, Belém, São Paulo, né, Minas Gerais, tem muitas dessas especializações. Quem quer vai ter que correr atrás disso aí, tá? Então, voltando a falar sobre a manipulação e operação de complexos equipamentos de diagnóstico por imagem e utiliza fontes de energia com radiação ionizante que sabidamente pode produzir graves danos à saúde humana. Tá? Então, o interesse de aprender, né? Os equipamentos são complexos? São complexos, né? Como é que aprende isso aqui, professor, na live? Não. Como é que aprende isso? Vocês vão ter que ter a sorte também, né, de se estagiarem num local, num ótimo local para aprender, né?
prefiram mesmo as clínicas mais modernas, né? Prefiro as clínicas mais modernas. Quando eu trabalhava na RD, era grande o número de técnicos que sonhavam em estagiar lá. Por quê? Porque era considerada na época, né, 2016 para cá, eu acho que acredito que ainda hoje seja considerada isso. Agora a Diag Centro já evoluiu, né, comprou uma ressonância bem mais evoluída, né? Na época nossa ressonância era a ressonância uma das mais modernas do Maranhão, né, para vocês terem ideia. Já a Diag Centro já conseguiu já passar ter essa vantagem. Porém, quanto mais moderno for o equipamento, melhor para o técnico, principalmente quem está estagiando, que ele vai aprender do melhor mesmo, já vai aprender do melhor. Então, não pode medir esforços, né, para aprender mesmo, trabalhar com esses equipamentos, tá? Por essas características, os responsáveis por esse setor só devem contratar pessoal qualificado e devidamente habilitado ao exercício legal das funções. Vocês, tá? Vocês. Uma ótima dica para vocês, tá, gente? Hoje em dia, eu acho que a gente vai até pincelar isso mais na frente aí, no conteúdo que tem aqui. Hoje em dia, contratar um técnico em radiologia é muito caro, tem um custo muito alto. Como é que você sabe disso, professor? Porque eu trabalhava nesse processo. Quando era para contratar um técnico, gente, para contratar um técnico não era simples. Tinha que fazer um levantamento inteiro dos custos, das despesas, de tudo, para saber se a clínica estava numa saúde financeira legal. Por quê? Porque um técnico hoje ele custa, em média, R$ 5.000 para a clínica. Em média. Salário, insalubridade, adicionais, encargos, um monte de coisa que tem em cima do técnico. Então, o técnico não é barato. Primeiro que o piso salarial dele é 2 salários mínimos. Então, o técnico tem que entrar para trabalhar, no mínimo, ganhando aí seus 2.000 e alguma coisinha. 2.100, 2.060, sei lá. Não lembro quanto é que nem o salário mínimo é. Então, já entra ganhando isso. Só que isso vai mais para cima. Vai lá, tem salubridade, 40% em cima do piso. Aí vocês viram isso na disciplina de direito, né? Aí tem adicionais, se o técnico trabalha à noite, entra adicional noturno, tem a hora extra, que é pago, a hora extra do técnico, ela não pode ser compensada, tem que ser paga em dinheiro, tá? Fique sabendo disso. Que mais? Eu sei que no final das contas, um técnico, ele custa 2 para a empresa, em média. Se a gente gasta aqui R$ 5.000 com o técnico, um exemplo, para a empresa ele vai custar, no geral, R$ 10.000. Porque por causa dos encargos, dos impostos, enfim, e tudo isso. Então a gente fazia todo um levantamento. Não era fácil contratar um técnico, tá? Porque tinha todo esse envolvia todos os custos, todas as despesas, porque um técnico realmente é caro. E as empresas não estão querendo arriscar. Que às vezes contrata um técnico e o cara não desenvolve o trabalho, ele não sabe, né? Ele vai ter que aprender, ele vai passar mais tempo aprendendo do que fazendo. Né? E as empresas não querem perder tempo com isso, nem perder dinheiro, porque se o cara não der certo lá, vai ter que demitir. Para demitir, às vezes é mais caro, às vezes, né? Dependendo do período que o cara trabalhou, né? Então, qual é a dica que eu quero que vocês anotem aí? Gente, os técnicos que estão sendo contratados hoje, a não ser que seja um caso extremo, por exemplo, eu quero um técnico que tenha habilidade em ressonância magnética, tenha aí experiência de 2, 3 anos trabalhando na área. Aí é diferente. Mas no normal, no dia a dia, o que está acontecendo agora, a nova realidade é que contratar um técnico que ele vem da escola, que ele é estagiário, está saindo muito mais em conta. Por quê? Por quê? Porque, primeiramente, se ele for fazer um estágio, às vezes o custo é zero. Às vezes o estágio é remunerado, porém é um valor muito bem abaixo do piso salarial. Tá? Digamos que um técnico vai trabalhar 4 horas por dia, estágio,
e aí ele vai ganhar o quê? Seus R$ 400, R$ 500. Vamos ver um exemplo assim, um exemplo, né? Então isso para a empresa não é nada, só o custo total dele é esse, né? E às vezes o custo é zero, às vezes o cara não, eu quero estagiar, eu estou precisando desse estágio, eu estou terminando o curso técnico lá na Escola Técnica Alvorada e eu estou precisando do estágio e porque faz parte, né, da carga horária do próprio curso, e aí ele precisa, como ele necessita do estágio, ele vai lá e oferece o serviço dele de forma gratuita, né? E a empresa, nada mais justa, né? Ela fala assim, não, tudo bem, pode vir, a gente está precisando mesmo de mão de obra aqui, e você pode vir, fica à vontade, custo zero, tá? Dessa forma, o técnico mostra o serviço, pega tudo que ele aprendeu aqui durante o curso, né? Aula presencial, live com o professor Paulo, estágio que ele já fez, né? Informações que ele estuda além do conteúdo e coloca isso na prática. Lá ele mostra serviço, mostra interesse, mostra para aprender. Meu irmão, é uma contratação praticamente perfeita, sem custo, né? E aí vai valer a pena sim. Professor, e qual é a dica? Como é que eu tenho que fazer para fazer? Chegar junto no estágio desse e fazer o negócio acontecer? É não brincar, é não fazer corpo mole. Chegou lá é para fazer, faz. Né? Deixa eu dar um exemplo de um estagiário que estagiou lá comigo e posteriormente ele foi contratado. Né? O que é que ele fez? Ele tinha 4 horas de estágio por dia e ele estagiava pela manhã, de 8 a meio-dia. Aí chegou um dia que ele falou assim, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, eu posso vir à tarde? Eu falei, não, não pode, não pode. O seu estágio tem uma carga horária. A princípio ele queria vir à tarde, de manhã e à tarde, para terminar mais rápido o estágio, mas pelo contrato ele não podia, né? Porque a exposição à radiologia, à radiação, tinha a questão do dosímetro que poderia dar alteração e tal. Aí ele falou o seguinte: não, então vou fazer o seguinte, eu quero continuar com a ideia de vir à tarde, porém, eu não vou assinar, não vou registrar e também não vou realizar exame. Eu quero ficar na área aqui, tirando algumas dúvidas, aprendendo algumas coisas, ajudando o pessoal de alguma forma. Eu falei, não, então não tem problema com isso. Não tem problema com isso. Então, de manhã ele realizava todos os exames, ajudava, né? O pessoal colocava ele para fazer exame mesmo, colocava ele para trabalhar mesmo, de fato, na área. E à tarde ele ficava ali ajudando o pessoal a revelar os filmes, agilizando o trabalho, tal e tal e tal. E o cara foi ficando fera nisso. Então, porque ele vai ganhando, vai pegando volume, vai pegando situações que ele vai agilizando, vai aprendendo, vai fixando aquele conhecimento. Quando, com menos de 3 meses, o cara estava fazendo vários tipos de exames sozinho, e fazendo as revelações, fazendo as impressões. Ele mesmo estava verificando que as imagens não tinham ficado boas, pedia para o técnico experiente repetir o exame, isso seria engraçado quando ele fazia isso. Não, isso aqui não ficou boa, não. O cara é estagiário, pô, eu sou técnico, ele tem 5 anos, não, mas não ficou boa, tá vendo aqui, por isso, porque ele aprendeu assim, tanto na teoria quanto na prática. Né? E os próprios técnicos ensinaram ele e falaram, não, beleza, tirei o chapéu para esse garoto aí, pode contratar, o cara é. Entendeu? Então, dica, gente, interesse máximo no grau top, tá? Porque é isso que as empresas precisam. Ele não precisa de um técnico certificado, ele precisa de um técnico certificado diferenciado. O mercado precisa de pessoas diferenciadas. Professor, e como é que faz para ser diferenciado? Eu vou passar 3 artigos hoje. Vou passar 3 artigos hoje para a turma aqui. Nós temos 12 pessoas online. 12 pessoas online. Se essas 12 pessoas online lerem esses arquivos na íntegra, estudarem realmente, puxarem links para outras dúvidas, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é viável, né? Isso aqui é grandioso para mim aprender isso aqui, eu vou agregar isso na minha profissão, então vai atrás de outros conhecimentos, vai linkando com outras coisas, né? Vai buscando fazendo dar volume ao conhecimento. Isso chama-se dar volume ao conhecimento. Quando você faz isso, você se torna um profissional diferenciado, que o mercado está precisando. Digamos aqui, agora baixou, tem 10 pessoas online. 10 pessoas formadas. Eu preciso de uma vaga. Vai na sorte? Não, vai no diferencial. Qual é o diferencial? O interesse, conhecimento, a agregação de valores em outras
em outras situações. Por isso que é importante você aprender de tudo, saber de tudo. É por isso que você estuda administração dentro desse curso, porque se você tiver um conhecimento amplo da coisa, você facilmente será um profissional diferenciado, tá bom? Bom dia, Daiane. Vamos lá. Ainda falando sobre recursos humanos, os principais profissionais especializados que atuam no setor de diagnóstico por imagem são o médico radiologista, de fato. Tem que existir um médico radiologista? Tem. Professor, um clínico geral pode abrir? Não. Tem que ser um médico radiologista, cadastrado lá na Escola de Radiologia do Brasil, lá, Escola de Radiologia, enfim. Tem que ser um cara lá altamente autenticado nessa esquisita aí, né? O médico de formação generalista, registrado no competente Conselho Regional de Medicina, né? Com título de especialização, eu falei escola, mas é Colégio Brasileiro de Radiologia, CBR, tá? E diagnóstico por imagem. E o cara tem que estar lá no Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Para que ele possa exercer as funções dentro da clínica de radiologia, tá? Entre as principais atribuições destacam-se isso do médico radiologista, tá? Ele tem que supervisionar a proteção radiológica. O que é isso? É supervisionar geral a proteção radiológica, a estrutura do ambiente, o EPI que o técnico usa, o controle desses EPIs, né? Se quebrar, se sumir, se extraviar, ele tem que ter esse controle, ele tem que manter o pessoal protegido. Isso é procedimentos, supervisionar a proteção radiológica. Ele tem que ter esse controle, o médico radiologista responsável pela unidade, tá? Realizar procedimentos radiológicos de intervenção, caso necessite, né? Realizar ou supervisionar exames radiológicos realizados por meio de contraste, muito importante isso, fiquem sabendo disso. O médico radiologista viajou, foi para São Paulo fazer uma especialização. Aí, deixa eu ver aqui, o Carliano tá lá, técnico, experiente, 10 anos de experiência, né, com ressonância. Aí chega alguém lá do atendimento. Carliano, vamos fazer aqui um exame aqui, o paciente pagou à vista aqui, contraste, né? Vamos fazer um exame de contraste. O Carliano pode realizar esse exame, sim ou não? Respondo aí, rapidinho. Só quero ver a participação de vocês, só para a gente ver se vocês estão ligados aí na aula. Enquanto eu bebo aqui um gole de água. Sim ou não? Gente, vocês estão ligados na aula? Tá? Só para quem estava desligado aí. Ó, Carliano é o técnico experiente, né? Tem aí uma longa experiência na radiologia, né? Trabalha com ressonância magnética. Chegou um atendimento lá na recepção. Alguém chegou e falou assim: ô Carliano, eu quero que você faça aqui um exame com contraste. Né? O paciente pagou à vista aqui R$1.200, a gente não pode deixar esse paciente embora. Né? R$1.200, R$1.200. Né? É um exame com contraste, é simples, né? E aí eu quero que você realize esse exame. O doutor não está aqui, mas como você já sabe, é experiente, já fez isso milhões de vezes, você quebra essa aí pra gente. Pode sim ou não. Aí alguém botou aqui, né? O Carleno disse que sim, a Eliane também disse que sim. Eu vou anotando aqui essas participações aqui, tá, gente? E o Galeal disse que sim. Gente, uma atenção muito importante. Eu não ligo que vocês digam as respostas erradas, não. Não estou aqui para julgar se vocês estão certos, se vocês estão errados. Eu pergunto realmente porque essa pergunta, essa sua resposta, ela pode ser uma dúvida que se tirada pelo resto da vida, tá? Por que que não pode? O técnico sabe fazer? Sabe. Ele tem experiência? Sabe. Mas ele fez 10 mil vezes. Não tem problema. Se ele não pode, de forma alguma, realizar um exame com contraste sem o consentimento do médico radiologista responsável, que vai responder pela unidade. Por que que ele não pode fazer esse exame? Primeiramente, isso é função
do responsável pela clínica, né, realizar ou supervisionar exames radiológicos realizados com meio de contraste. Por quê? Porque o doutor, o médico responsável, o radiologista, né, master lá da clínica, ele vai ter que fazer algumas verificações. E para isso, precisa de preparo. Que preparos são esses? Preparo. Vamos lá. Preparo ele tem que fazer uma solicitação, ele tem que pegar a solicitação, né? Junto da solicitação do exame tem que vir alguns exames, vamos dizer assim, anexo, tipo creatinina, né? Para ser aplicado o contraste, tem que verificar o nível de creatinina e de ureia. São dois exames, né? Exame de sangue que o paciente tem que apresentar, né? Apresentou, ele tem que estar dentro do padrão, né? Não pode nem estar acima nem abaixo. Existe um padrão para receber essa medicação. Então, se tiver fora desses padrões, desse preparo, né? O paciente pode morrer lá, né? E se o médico não, o médico tem que assinar, o médico responsável tem que falar assim, não, esse paciente aqui está apto a fazer um exame com contraste. Por quê? Porque o paciente pode morrer lá na hora do exame. Outra coisa, preparo, o paciente tem que estar em jejum. O paciente não pode chegar lá, acabei de almoçar, comi uma panelada ali, já está na hora de fazer aquele exame com contraste. Né? Eu vou lá, estou com um pedido médico aqui, desculpa, a solicitação médica aqui, eu sei que aquela clínica faz, eu vou lá, tem um técnico muito bom lá que faz, eu sei que já tinha até feito lá outras vezes, e vou lá fazer esse exame com contraste. E aí o Carleano vai, por ser um técnico antigo, experiente, já fez milhão de contraste, ele, não, na ausência do médico aqui, eu sei que isso aqui não vai dar em nada, problema nenhum, faço o exame, resolvo, ele vai lá e lauda depois. Gente, não pode, tá? Para fazer exame com contraste, tem que ter a assinatura do médico autorizando esse exame, tá? Que fica essa informação muito válida para vocês, tá? De forma alguma, você não é médico radiologista, passado lá pelo Colégio de Radiologia, Brasileiro de Radiologia, tá? Você é técnico, tem a competência de fazer o exame, porém, de assinar para fazer só o médico radiologista, beleza? Então, espero ter esclarecido essa dúvida aí que vocês... É pro resto da vida isso daí, tá? Vamos lá. Emitir laudos médicos em todos os procedimentos radiológicos. Da mesma forma que só o médico pode autorizar um exame de ressonância com contraste ou tomografia com contraste, né? E só ele pode assinar o laudo. Nesse caso, só o médico radiologista ou pode ser um clínico geral? Não, tem que ser o médico radiologista, tá? Deixar claro que tem que ser um médico radiologista e ele tem que, não só simplesmente com CRM, além dele ser um médico radiologista, ele tem que estar cadastrado no Colégio Brasileiro de Radiologia, tá? Ele tem que estar cadastrado no Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, geralmente, o carimbo do médico lá vai estar lá o número do CRM dele e logo abaixo o número dele lá de registro no Colégio Brasileiro de Radiologia. Geralmente, o carimbo do médico tem essas informações, tá bom? Ou o carimbo ou assinatura digital. Porque hoje também o negócio está evoluindo, né? Agora o médico não pega mais a canetazinha dele e dificilmente ele vai fazer isso agora. Porque a coisa está evoluindo e agora as assinaturas são feitas de forma digital. Sai bem parecidozinho com a assinatura da caneta, ele vai lá e cadastra a assinatura dele no negócio lá, como é o nome agora, esqueci, no programazinho lá de laudo, né? E aí vai sair a assinaturazinha dele lá, com todas as informações, CRM, numeração do Colégio Brasileiro de Radiologia, enfim, tá? Só o médico pode laudar, só o médico pode autorizar um exame com contraste, tá? Por que também, gente, isso? Porque primeiro que coloca a vida do paciente em risco. Se o paciente fizer o exame fora com esses padrões que eu falei de creatinina, de ureia, abaixo ou acima do permitido, ele pode ter um colapso lá na hora do exame, né? Aí, o que seria um exame simples, o Carleano, com muita experiência, já fez vários exames desse,
ia se tornar um exame totalmente complexo, totalmente difícil de agir, porque ele ia ter que fazer reanimação, ia ter que ter conhecimento dos primeiros socorros, né? Lá tem que ter uma saída, uma ambulância, saída de emergência para levar esse cara rápido para reanimar ele em algum ambiente hospitalar. Por isso também que tem muitas clínicas que elas não fazem esses procedimentos, porque algumas situações, gente, principalmente tomografia com contraste, que é aquele líquido que o paciente ingere, né? Aquilo ali, cara, para dar um efeito colateral, para dar um problema, para dar uma convulsão do paciente, é muito fácil, né? Então, geralmente, as clínicas não fazem esses exames. Vocês quase não vão ver situações de tomografia com contrastes realizada em clínicas, a não ser que tenha um médico, um plantonista, tenha uma enfermeira, tenha como reanimar o paciente, caso ele precise lá aplicar uma adrenalina nele, aplicar enfim, fazer aquela reanimação, né? Então, geralmente esses exames eles são feitos em ambientes hospitalares, né? Porque se der algum problema, ele já está dentro do hospital. Leva para a sala de emergência, leva para o pronto-socorro e lá faz o negócio acontecer para não deixar o paciente ir embora. Beleza? Que mais aqui? Recursos humanos, entre suas principais atribuições, destacam-se supervisionar. Isso aqui a gente já falou, né? Isso. Administração de recursos humanos, profissionais com formação especializada em. Tá aqui. Agora entra vocês, tá? Entra vocês aqui. Gente, tirou a dúvida, né? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí, tá? Profissionais com formação especializada em técnicas radiológicas e nível de graduação, tecnólogo, ou nível médio, técnicos, né? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. Agora está falando de vocês, né? Agora está falando dos técnicos. São os tipos de profissionais que atuam, né? Um é o médico, né, que tem essas funções, e o outro é o técnico, profissionais com formação especializada em técnicas radiológicas, em nível de graduação, que é o tecnólogo, e o nível médio técnicos, né? Teve um aluno que me perguntou, professor, por que as empresas preferem contratar os técnicos do que o tecnólogo? É questão de custo. O técnico é muito mais em conta para a empresa. O tecnólogo já está a nível de graduação, né? Ele é um pouco mais caro, ele é um pouco mais ele é um pouco mais caro, tá? Nesse caso, o médico radiologista pode ser clínico geral. Não. Eu acho que a Maila respondeu a pergunta do Carliano, né? Eu acho que foi isso. Ela botou um Nzinho aqui de não. Tá. Deve estar registrado no Conselho Regional de Técnico de Radiologia, né, da jurisdição que pretende trabalhar. Vocês têm que formar, depois vocês vão lá e fazem o registro de vocês junto ao Conselho Regional, né? Que mais? Em suas principais atribuições destacam-se, atribuição do técnico, estou falando, tá? Realizar exames radiológicos simples ou com meio de contraste sob a supervisão do médico radiologista, tá vendo? Quando eu falo realizar exames radiológicos simples ou com meio de contraste, simples normalmente, né? Ou com meio de contraste sob a supervisão do médico radiologista. Então, toda vez que vocês forem fazer exame com contraste, vocês têm que estar supervisionado pelo médico radiologista, beleza? Operar os diversos métodos de obtenção de imagens em CDI, em destaque para radiologia convencional, radiologia especializada, tomografia computadorizada, exames radiológicos no leito cirúrgico, hemodinâmica, ressonância magnética, tá? Gente, vocês têm que ter o conhecimento, o controle, o conhecimento do arquivamento desses exames, dessas imagens. Você tem que saber trabalhar com os PACs, né? Não sei se vocês vão aprender isso em outra disciplina, se é simplesmente na prática, né? Mas vocês têm que manipular os arquivos de imagem, vocês têm que saber trabalhar com isso, porque isso é o trabalho de vocês. Não é só vocês lá posicionar o paciente, não é só vocês lá registrar o X do exame, não é só você tem que saber fazer a verificação da imagem para saber se a imagem ficou boa, para saber se não vai ter não vai restar nenhuma dúvida para o médico na hora de fazer o diagnóstico. Vocês têm que ter esse conhecimento mesmo. Isso aí é a vida de vocês, a vida de vocês. Tem que ter esse conhecimento.
para onde enviar a imagem, caso precise recuperar, onde é que vocês vão buscar, né? Enfim, todo esse conhecimento, se vocês não têm, se está superficial, pois corram atrás de informações, pesquisem no Google. Eu vou até colocar aqui o Google Acadêmico, que é o Google que vocês vão procurar essas informações. Acadêmico. Faltou só o acento aqui, mas deixa eu botar aqui. Pronto. Google Acadêmico. Se eu procurar lá tem artigos científicos, lá tem estudos, lá tem monografias, lá tem inúmeras situações que vocês vão, de conhecimento científico, que vocês vão agregar valor ao conhecimento de vocês. Tudo que vocês forem fazer pesquisa relacionadas ao trabalho de vocês, a pesquisa relacionada à radiologia, vão buscar aí, tá? Eu não quero que vocês vão buscar isso lá no Google tradicional, não. Porque lá é um misturadão geral de tudo, lá tem tudo. E dentro do Google Acadêmico, ele está selecionado só o que é científico, só o que é artigo, só o que é base de estudo, tá? Então, pesquisem aí, tá no Google Acadêmico, vocês anotem isso daí. Desculpa, gente. Esse vento aqui tá... Deixa eu desligar aqui. Esse camarada aqui tá gelado aqui. E aí, eu quero que vocês façam essas buscas por aí, tá? Porque aí o negócio é científico, aí o negócio é legal, o negócio aí é de técnico para cima, tá bom? Beleza? Então fica essa dica aí. Vamos lá, o que mais aqui? Administração de recursos humanos, em suas principais atribuições, destacam-se atuar no nível de usuário de rede PACS, acabei de falar isso, nos processos de armazenagem, de comunicação de imagem e seus diversos portos, e no tratamento das imagens em estação de serviço, workstation, né? Professor, eu nunca nem vi falar disso. Vai lá no Google Acadêmico e a Rocha, lá tem meio mundo de artigo falando sobre workstation, sobre PACS, sobre armazenamento, comunicação de imagem, tá? O conhecimento, ele tá aí, gente, ó, no ar. Você tem que ir lá e colher, e pegar, trazer para você, beleza? Isso é só uma das atribuições que o técnico tem que dominar. Professor, eu vou deixar para aprender isso só durante o curso, o estágio, né? Lá, com certeza, eu vou pegar uma clínica top aí, técnicos altamente qualificados para me ensinar a fazer isso, tá? Não espera não, uma dica, não espere. Primeiramente, o técnico antigo, para parar o serviço dele, para te ensinar isso, é meio que... Não estou desanimando vocês não, né? Porque, na verdade, o técnico antigo, ele tem medo que você tome a vaga dele, né? Dependendo do seu desempenho, dependendo da sua vontade de aprender, dependendo da sua, né? Então, não espere esse conhecimento vir, não. Você vai atrás, antes, com antecedência. Se você já chegar lá pronto, pelo menos conhecimento superficial, eu sei como é que é a comunicação, eu sei que tem que sair daqui, tem que ir para um servidor, daqui do servidor tem que... Você já tendo esse conhecimento prévio, né, já vai ficar muito mais fácil você aprender na prática, beleza? Tá bom? Então, vocês têm que ter o conhecimento, atuar no nível de usuário da rede PACS, processo de armazenagem e comunicação de imagens e seus diversos postos de tratamento de imagem, estação de serviço, workstation, tá? Busque esse conhecimento aí, marquem isso aí, tá? Todo mundo tem esse material, né? Tá aqui, tá na página 80 desse PDF, tá? Depois vocês busquem isso daí, tá bom? Os profissionais de enfermagem, né, que atuam no CDI. Professor, o que eu tenho que saber do pessoal de enfermagem? Porque vocês vão precisar deles. Vão precisar deles, né? Tem que ter um enfermeiro, ou não, né? Vai depender, né? Se for hospital, sim. Se for na clínica, não precisa nem tanto, né? Tendo um técnico de enfermagem lá também já resolve, porque a maioria das vezes é só fazer procedimentos de intervenção, não. Eu fui falar intervenção agora, esqueci o outro nome. De acesso, né, venoso, às vezes de fazer aqueles procedimentos de exames da região pélvica, né? Enfim, fazer exames que aí o técnico tem que ir lá, ou a enfermeira tem que ir lá e
preparar o paciente, né, para fazer isso. E às vezes é constrangedor para o técnico, né, fazer isso. Por mais que seja a função dele, tem que ter uma enfermeira, uma técnica, enfermagem, geralmente técnica mulher, né, porque é meio que constrangedor, gente. Não como é que fala, discriminando os homens, não, porque às vezes é região pélvica, né? E às vezes tem que fazer, tem que ser bem profissional, lógico, porém é muito complicado colocar homens para fazer isso, né? Então, de preferência as mulheres aí realizando esse tipo de procedimento, tá? Falei enfermeiro de nível de graduação, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nível médio, né? Isso aí tem que ter, né? Deve estar inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, sua jurisdição. Isso é a responsabilidade da clínica fazer isso. É contratar pessoas com essas competências, tá? Entre as principais atribuições do profissional, destacam-se prestar assistência de enfermagem aos pacientes recebidos no CDI, prestar assistência de enfermagem nos exames especializados com auxílios profissionais envolvidos na realização desses exames. Exemplo, deixa eu dar um exemplo disso aí. Por exemplo, quando for fazer um exame com contraste, todas as vezes que for fazer exame com contraste, tem que ter um técnico pronto lá dentro da sala. Dentro da sala? Sim, dentro da sala. Tem que ter um técnico lá dentro da sala, preparado, porque o contraste ele pode causar variações diversas com o paciente. Ele pode sentir um problema na hora, ele pode sentir um problema daqui a 10 minutos, que ele começou a fazer o exame. Geralmente, um exame com contraste ele dura em torno de 40 minutos a 1h30, vai depender da quantidade de exames que ele vai fazer. E muitas vezes, gente, o efeito colateral pode estar nesse período aí, nesse momento que ele está fazendo o exame. Então, é por isso que tem que ter uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem no mesmo ambiente do exame. O técnico fica lá fora, protegido pelo vidrão lá, olhando só, acompanhando aqui a tela do computador, porém, a técnica de enfermagem tem que estar lá dentro da sala, né? Caso ele precise, ele vai comunicar, né? Ele vai apertar um microfonezinho lá e vai dizer, vai lá, arruma o paciente não está respondendo, eu estou perguntando aqui para ele não está respondendo, ele não está reagindo aos estímulos, enfim, vai lá e reanima o cara, né? Tem que estar lá dentro, beleza? Então tem que ter sim. Professor, eu posso realizar um exame de ressonância com contraste? Outra pergunta para você responder. Né? Por mais que eu já tenha meio que dito a resposta. Eu posso realizar um exame. O médico radiologista assinou contraste, o paciente fez o preparo, o técnico é altamente experiente, além de conhecimentos da radiologia, ele tem conhecimentos de enfermagem, né? Ele sabe fazer, sabe reanimar, sabe aplicar, sabe fazer fazer os acessos, ele sabe e entende tudo. Eu posso realizar o exame, com contraste, com todas essas coisas aí, sem precisar que tenha uma técnica de enfermagem ou enfermeira, sim ou não? Respondo aí. Primeiro que responder ganha um ponto. Mas, gente, ninguém ganha esse ponto fácil. Vou anotar o nome aqui do primeiro. Não. O Marquinhos Lima, coloca o teu nome completo, acho que eu pedi, deve ter dado na saída. Me passa o teu nome completo, pode ser agora mesmo, não tem problema não. Eu preciso anotar o teu nome aqui no diário, não tá. Se tiver conhecimento, sim. A Eliane disse que não. O Carliano disse que sim. O Ítalo disse que não. O Caliel disse que não. Tá? Gente, não pode, tá? Não pode. Por quê? Porque, por mais que o técnico saiba, sei lá, eu sou técnico em radiologia, mas eu também tenho conhecimentos, eu tenho vários cursos relacionados. Deixa eu só anotar aqui o nome do Marcos Vinícius, senão eu perco. Mas parece que o nome dele já está no diário. Deixa eu ver aqui. Já está aqui, tá sim. Já está aqui, Marcos. Beleza, é porque tu entrou com Marquinhos Lima e eu fiquei. Não, aqui é outro diário. Deixa eu ver aqui. Aqui é outro diário.
Deixa eu anotar aqui. Marcos Vinícius da Silva. Realmente não estava aqui. Vinícius da Silva. Gente, por que que não pode? Por que que não pode? Porque quando é realizado esse tipo de procedimento, e tem que ser uma pessoa, tem que ser um técnico em enfermagem ou enfermeira, legalmente, está aqui, ó, é lei, gente, tem que estar legalmente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem. Por mais que. Aí sim, se eu sou técnico em radiologia e também sou técnico em enfermagem, aí sim, aí é outros 500. Eu posso muito bem parar o exame aqui, parei de tirar foto, corri lá na sala, entrei e fiz o procedimento, porque eu tenho essa capacidade. Agora, se eu não tiver, se eu não for um técnico em enfermagem e não tiver inscrito, devidamente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, tá fora, não pode, tá bom? Tem que ser alguém que esteja inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, ou no nível técnico, ou no nível de graduação, tá bom? Então, deixa outra. Foi o que eu queria dizer. Então, tá certo. É exatamente isso. Tem que estar inscrito, devidamente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, beleza? Então, assim, são procedimentos que ou a gente aprende isso na prática, errando, ou a gente aprende isso aqui no curso, né? Independente da aula, se ela é presencial ou online, né? Eu acho que a aula online é até mais interessante, você acha que consegue fixar até mais informação porque na aula presencial tem um colega chamando, tem um WhatsApp chegando, por mais que aí chegue também, mas é importante que a gente se concentre mais, né? Tem uns alunos que estão até gostando aí dessa nova dinâmica de aulas, tá? Então, gente, é importante demais que vocês tenham esses conhecimentos. Primeiro, resumindo aqui o que a gente já estudou. Primeira coisa, a gente tem que entender que só o médico radiologista pode autorizar fazer um exame com contraste. Segundo, para realizar um exame com contraste, tem que ter uma enfermeira ou então uma técnica de enfermagem dentro, beleza? Da sala para lá para fazer o caso precise e necessite do auxílio, tá? Entre as principais atribuições também do profissional destacam-se prestar assistência de enfermagem aos pacientes recebidos no CDI, depois que o paciente faz o exame com contraste, ele vai ter que passar ali uns 10, de 20 minutos a 1 hora em observação, tá bom? É muito importante. Professor, o paciente está se sentindo bem, ele está tranquilo aqui, acabou de terminar o exame. Gente, é padrão. Você lembra quando eu falei da POP? Procedimento operacional padrão. A gente não pode fugir desses procedimentos operacionais padrões. Por quê? Porque é procedimento operacional padrão que o paciente, após realizar um exame com contraste, ele fique lá na sala de exame, a sala de recuperação, né, ou sala de enfermagem, vai depender do nome aí, isso não interessa muito, mas ele tem que ficar lá no ambiente esperando, né, possíveis reações do contraste. Ele vai ficar esperando lá possíveis reações do contraste. Essas reações tardias que o Carleano estava falando aí, ela pode durar de 1 hora, 1 dia, até 10 dias depois, tá? Já teve situações que o paciente só sentiu as reações do contraste 10 dias depois, né? Então, foi feito um estudo e tal, e foi feito as verificações, realmente foi constatado devido ao contraste. Mas de praxe, o paciente tem que ficar aguardando lá na sala de recuperação de 20 minutos até 1 hora. Aí ele pode ser liberado. Né? Ele pode ser liberado. É feito todo o procedimento, a enfermeira vai lá, mede a pressão, qual o tempo que dura o efeito. Isso depende muito do organismo, tá, Eliane? Não sei dizer ao certo qual o tempo que dura o efeito. Eu sei que ele varia. Tem gente que já dá reação de imediato. Pode passar. Tem gente que faz reação de imediato. E tem gente que demora a ter esse tipo de reação, tá? Qual o tempo até ser eliminado? Exatamente.
Às vezes demora, às vezes não, às vezes nem tem, né? É por isso que é importante ter esses exames de ureia e creatinina, tá ok, né? Porque isso já ameniza esse tipo de reação, tá? O que mais aqui? Prestar assistência de enfermagem nos exames especializados, foi isso que eu acabei de falar. Entre as principais atribuições desses profissionais destacam-se: eliminar e controlar o estoque de matéria. Desculpa. Entre as principais atribuições desses profissionais destacam-se: administrar e controlar o estoque de materiais e medicamentos comuns ao CDI, tá? Também a atribuição do técnico de enfermagem. No caso, né, pode ocorrer situações que você possa ser o técnico de radiologia que faça isso. Mas esses materiais que a gente está falando aqui são os materiais que é utilizado para fazer os exames de contraste, por exemplo, o material, o catéter, as agulhas, os acessos, enfim, o material de enfermagem que eles utilizam, tá? Zelar pelas condições de higiene e asepsia de instrumentos e equipamentos comuns. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Todo material que é de uso da enfermagem tem que estar em condições de higiene adequadas, né? O material, as mesas, né? Esse material eles têm que sofrer constantes, como é o nome, meu Deus? Esterilização. Obrigado. Tem que sofrer. Eu tô com auxiliar aqui hoje. Esterilização, né? Tem que estar sempre sendo esterilizado, enfim, para ajudar, né, na manutenção e conservação e zelo mesmo pelo esse material, tá? Preparar e administrar medicamentos prescritos pelos médicos do serviço, né, bem como meio de contraste necessário para a realização dos exames, né? Tem que fazer o preparo, tem que fazer o procedimento de enfermagem, né? No geral. E a gente encerra essa parte de atribuições dos técnicos e do médico e do pessoal da enfermagem, tá? Então, é um conjunto de informações que a gente tem que ter conhecimento, tá? Né? Resumidamente, aí, o médico tem que assinar, o médico tem que autorizar o exame com contraste, né? O médico tem que estar legalmente inscrito no Colégio Brasileiro de Radiologia. O técnico que vai realizar os exames, ele tem que ter a formação técnica na escola técnica, né? Tem que estar registrado no Conselho Regional também, isso aí é importante. Terminou o curso, vocês já vão correr atrás dessa documentação, né? A técnica de enfermagem também tem que estar dentro desses padrões também, enfim. Então, resumidamente é isso, tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre contratação. Nós estamos com 1h15 de aula. Eu acho que dá tempo a gente falar sobre essas contratações aqui. De suma importância vocês saberem qual segmento relacionado à contratação vocês vão atuar. São 3 tipos, né? A princípio. São 3 tipos. Pode colocar um outro tema aí, que é forma de contratação do pessoal especializado, vocês. A primeira forma de contratação do pessoal especializado é contratação do regime de CLT. O que é isso, professor? É a contratação convencional, normal. Essa que tem a carteira de trabalho, que você recebe seguro, né? Tem os benefícios relacionados à sua profissão, tem o piso salarial, eu já acabei até falando nisso nessa aula. O piso salarial de um técnico em radiologia é de 2 salários mínimos, tá? Esse é o piso. A insalubridade também está agregada nessa contratação por time de CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho. Falei sobre insalubridade, 40%. Jornada semanal, 24 horas, né, jornada semanal, 24 horas trabalhadas. Aposentadoria especial, também, tem que só confirmar se não teve alteração com a nova reforma da Previdência. E, de certa forma, a lei 7.394/85, ela fala perfeitamente de todas essas atribuições. Eu vou até colocar aqui
para vocês pesquisarem posteriormente essa lei aí, tá? Eu quero que vocês pesquisem, ela é uma lei muito pequena, né? Ela é uma lei que rege aí o trabalho do técnico em radiologia. Se eu não me engano, ela tem 19 artigos só. Deixa eu só confirmar bem aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ela tem só 19 artigos. Exatamente isso. 19 artigos. É de 85, alguns itens já foram até revogados, né? Mas eu quero que vocês pesquisem isso aí, não vai valer ponto, não vai valer nada, é só interesse seu mesmo. Aquilo que eu falei sobre o profissional diferenciado, né? Ele vai buscar essas informações e ele agrega isso dentro da profissão dele, tá? Deixa eu só dar uma pincelada aqui em algumas coisas que é para a gente entender um pouquinho, né? Eu vou falar aqui alguns artigos. Primeira coisa, vamos falar aqui do artigo 1º. Os preceitos desta lei regulam o exercício da profissão do técnico de radiologia, conceituando-se tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executam as técnicas de técnica radiológica no setor de diagnóstico, radioterapia no setor de terapia, radioisotópica no setor de radioisótopos, industrial no setor industrial e de medicina nuclear. Tá? Então, ela regula esse pessoal que trabalha aí. No caso, vocês aí, o inciso 1º, radiológica no setor de diagnóstico. O artigo 2 diz, são condições para exercício da profissão do técnico em radiologia. Tenho que ser vetado aqui, mas ser portador do certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima no nível técnico de radiologia. Isso está no inciso 1º. O inciso 2, possuir diploma de habilitação profissional. Não, isso aqui foi vetado. Foi vetado, não precisa. Foi vetado. Artigo 3, toda entidade seja... o artigo 3 foi vetado também. O artigo 4, as escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias e corpo docente de reconhecimento e idoneidade profissional sob a orientação físico-tecnólogo, médico especialista e técnico em radiologia. Tá? Então, é importante de vocês fazerem o curso numa escola responsável, que tem um ambiente próprio, que promovam a vocês esses conhecimentos aí. Aqui tem o parágrafo 1º, os programas são elaborados, deixa eu ver se foi vetado, não. Os programas serão elaborados pela autoridade federal competente, pela autoridade federal competente e válidos para todo o território nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento de tais cursos. Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado o candidato que não comprovar a conclusão do curso. Gente, são 19 artigos, tá? 19 artigos. E essa leizinha aqui eu quero que vocês leiam. Todo mundo tem que ter esse conhecimento, né? Para que vocês possam agregar isso ao profissional de vocês. Beleza? E aí vem a questão da contratação de regime de terceirização. Né? Uma outra forma de vocês serem contratados. Vocês podem ser contratados carteira assinada, normal, recebendo tudo aquilo que eu falei aqui sobre benefício, piso salarial, insalubridade, jornada de trabalho. Uma outra coisa que é muito importante eu falar, que é a dúvida de muita gente. Professor, o senhor acabou de falar que a jornada semanal é 24 horas. Eu estou falando sim, isso é fato. Porém, o técnico ele pode trabalhar em 2 ambientes sem nenhum problema. Ele não pode trabalhar com carteira assinada, hein? Mas ele não pode fazer a assinatura da carteira em dois ambientes. Mas ele pode fazer o seguinte: ele pode trabalhar com contrato em uma e pode trabalhar carteira assinada em outra sem nenhum problema. O que não pode ultrapassar é as 24 horas semanais em cada uma, né? Em cada uma. Não é que o técnico tem que trabalhar só 24 horas semanais, não. Entenda isso. O técnico pode trabalhar 24 horas semanais trabalhando de carteira assinada em uma clínica, em um centro
diagnóstico ou no hospital, e pode trabalhar também em uma outra instituição, em outro local, um contrato também não podendo ultrapassar essas 24 horas, beleza? Vocês podem aí rachar de ganhar dinheiro aí, dependendo de quantos turnos vocês quiserem, puderem trabalhar. Pode trabalhar de manhã, tarde, noite? Pode, sem problema. Não pode ultrapassar em cada uma delas esse período de 24 horas semanais. Tá bom? Ficou claro? A empresa de terceirização, né? Ele fala aqui sobre uma relação contratual moderna, porque não existe nenhum tipo de vínculo. É um contrato que pode ser desfeito, refeito, alterado, né? Isso aí que ele chama, ele considera isso uma relação de contratual moderna. Tem a ampla liberdade das partes, eu posso deixar de prestar serviço, eu não quero mais, você também não precisa mais me pagar, porque eu não preciso mais do seu serviço. Enfim, tem essa ampla liberdade das partes. O tomador de serviço repassa a sua parte de suas atividades em uma empresa legalmente constituída, né, para profissionais habilitados. Com certeza, aqui tem fala sobre impostos cobrados pelas normas gerais, né? Como você vai fazer um serviço de prestação de serviço, né? Você tem que pagar os impostos, né? Sobre o serviço prestado. São lei, né? São o INSS, ISS, né? COFINS e o imposto de renda normal, né? Os impostos que você tem que pagar. Deixa eu ver aqui, o que mais? Terceirização, característica. A empresa terceirizada não é subordinada ao tomador, não tem nenhum vínculo de subordinação. Impessoalidade, né, pode ser feito contrato com qualquer empresa, não sem diferenciar, sei lá, fazer acepção, né? Pode-se realizar trabalhos para outras empresas de forma independente, você pode fazer quantos contratos você puder der conta de fazer, e a questão da flexibilidade nos horários, tá? Professor, essa aí é a melhor opção para trabalhar? Não, eu continuo deixando claro que a melhor opção para trabalhar é a primeira, né? A primeira de carteira assinada, porque você tem muito mais benefícios, né? Tem contrato, se romperem um contrato com você, tem a rescisão que você vai receber, tem as multas, tem os seguros, enfim, é muito mais cômodo para o técnico trabalhar de carteira assinada, beleza? E também tem as cooperativas, né? Tem uma lei que rege a cooperativa, essa lei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é a lei, é as leis da cooperativa, lei da cooperativa. Lei da cooperativa. Tá? Essa lei aí, pesquisem também, caso vocês tenham interesse, tá? Que a cooperativa, na verdade, ela é regida também pela Constituição Federal, né? De 1988. Ela tem amparo, se eu não me engano, no artigo 5º da Constituição, fala sobre as cooperativas, tá? É uma outra forma de vocês serem contratados, né? Essa lei é interessante, depois vocês dão uma lida nela também. Tá? O que mais aqui? Contratos firmados. Essas cooperativas têm contratos firmados com várias entidades, ou públicas ou privadas, né? Capital social subdividido em partes, cotas, né? Pelos associados. A representatividade profissional autônoma associada à entidade é muito forte, e acesso a um grande número de oportunidades de trabalho, né? Você pode aí fazer. As cooperativas geralmente elas atendem público, privado e vai embora, e então assim não falta serviço não, tá? É uma outra forma de vocês conseguirem contrato de trabalho, beleza? E é mais ou menos isso. Deixa eu ver, estamos com 1h e 25 minutos de aula. Então, resumidamente, são essas 3 formas de contratação, né? Por carteira assinada pela CLT, de forma de serviço de terceirização, e também por cooperativas, né? Então, essa aí, depois vocês aprofundem nessas 2 leis aí que o professor passou, porque essas 2 leis aí é importante. Essa primeira lei, 7.394/85, é que vocês têm que saber mesmo de ponta de língua, né? Vocês têm que
dominar isso daí, tá? É interesse de vocês aprenderem isso daí, tá bom? Vamos falar agora, gente, sobre... Vamos começar, né? Porque esse é um conteúdo um pouco maior, porém, a gente vai começar a falar sobre isso e a gente termina na próxima aula. Sobre a organização e funcionamento do serviço de radiologia. É importante. Professor, por que a gente tem que aprender isso? Nós somos técnicos em radiologia, nós temos que entender de exame, de raio-x, de mamografia, mas é importante vocês entenderem, tanto com os processos que a gente falou nas aulas anteriores, como também é necessário cumprir esses requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas. Vocês têm que ter, devem ter esses conhecimentos aqui, tá? Vamos falar sobre cada um deles: organização e funcionamento, recursos humanos, instalações técnicas. Para o exercício da atividade de diagnóstico, terapêutica e de prevenção, utilizando radiações ionizantes, ultrassons ou campos magnéticos, né? Então, o que está relacionado a gente é diagnóstico por imagem. Então, vamos lá. Sobre organização e funcionamento. Primeiro item aí, qualidade e segurança. As normas de qualidade e segurança deverão ser cumpridas em todas as situações previstas de acordo com as regras, os códigos científicos e técnicos internacionalmente reconhecidas nas áreas abrangidas. Competida a ordem dos médicos, propõe ao ministro da Saúde a sua adoção. Resumidamente, o que é isso? Segurança. Segurança em primeiro lugar, né? É até o símbolozinho que tem aí. Por que a segurança é importante? Né? É comum para todos os alunos de radiologia alguém falar assim, gente, essa profissão é muito arriscada, é uma profissão que tem risco, enfim, um monte de coisa, radiação, dá doença e tal. É muito comum você escutar isso, mas não quero que vocês fiquem com medo disso, né? Tem que encarar a profissão como uma profissão qualquer. Eu acho linda essa profissão, uma profissão muito atraente no sentido financeiro, no sentido técnico, no sentido pessoal também, porque é uma profissão, no meu ponto de vista, brilhante. Tem risco? Tem, claro que tem, mas por isso que essa tecla é bastante amassada, essa tecla da segurança, né? Por quê? Porque o ambiente estando seguro não vai causar risco nem para ninguém, nem para você, que é o técnico, nem para o paciente. É só obedecer todas as normas de segurança. Pessoal, que normas de segurança são essas? Primeira coisa, a estrutura do ambiente tem que estar altamente preparada para esse tipo de realização de exame. Que estrutura você está falando, professor? Estou falando sobre a estrutura física, né? O ambiente tem que estar totalmente protegido, né? Vamos começar pelas portas. As portas têm que ter parede de chumbo, né? As paredes, né, da estrutura física têm que estar revestidas ou de chumbo ou de barita, né? Que é um material, um mineral que ele não dificulta a passagem da radiação, né? Enfim, são situações de proteção. Estou falando até então estou falando de proteção de ambiente físico, né? Estrutura, né? Tem que ter o material de EPI, o técnico tem que usar o EPI, né? O colete, a luva, o óculos, o que mais? Em algumas situações, né? Deixa eu ver se tem falando aqui sobre esses itens aqui. Cadê? Mas é basicamente isso. Acho que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esses itens de EPIs, né? No geral, tem que usar EPI. Primeiro, tem que ter a proteção física do ambiente. O técnico tem que estar protegido. Principalmente, tem que estar usando o dosímetro, tá? Isso aí é uma dúvida de muitos alunos. Professor, e o dosímetro, né? Ontem, na aula de ontem, até uns alunos perguntaram. O dosímetro é de responsabilidade do aluno, da instituição? Gente, o dosímetro ele é responsabilidade do ambiente que está oferecendo o estágio para vocês. Eu não posso chegar ou deixar de fazer um estágio porque eu não tenho um dosímetro, ou não posso deixar de fazer um estágio porque a escola ou eu não tenho condição de usar ou comprar um dosímetro. Primeira coisa, para você usar um dosímetro, tem que existir um contrato com a empresa responsável por essa medição,
Então, você não pode chegar simplesmente e falar assim, eu quero um dosímetro, vou comprar um pela internet. Não, não existe isso. Você tem que ter um contrato onde esse dosímetro vai ter que ser verificado, medido, fazer os testes de radiação, de incidência de radiação sobre ele, né? Consequentemente sobre você. Porém, isso é responsabilidade da unidade de atendimento, do centro de diagnóstico, da clínica, do hospital, é responsabilidade desse pessoal, tá? Todas as vezes que eu ia receber um técnico para estagiar, a primeira coisa que eu fazia, assinou o contrato de estágio, eu pegava aqui, está aqui o seu dosímetro, tá? Toda vez que você terminar o seu expediente, você vem cá e me devolve o seu dosímetro. Eu vou guardar aqui na minha gaveta, né? Para não correr o risco de repente o técnico esquecer, levar o dosímetro para casa, ele pegar essa radiação natural e aí fazer algum tipo de alterado no final das contas lá, quando a gente enviava lá para o centro responsável por essas medições, né? Aí vinha um relatório todo mês dizendo lá a dosagem de radiação lá que o técnico, o profissional da área recebeu, tá? Então, o dosímetro ele é muito importante, tem que trabalhar com ele, não pode. Né? Às vezes tinha a maior dificuldade do mundo lá com os técnicos, cadê teu dosímetro? Não pode trabalhar sem dosímetro, tá? Principalmente de todo mundo. Médico radiologista, o técnico cardiologista, o estagiário, todo mundo tem que usar, tá? Isso é segurança também, tá relacionado à segurança. Eu falei sobre segurança individual, falei sobre segurança do espaço físico. A outra segurança que tem que ser dita aqui também é a segurança dos equipamentos, principalmente. Por quê? Porque os equipamentos é que emitem a radiação. Professor, e que tipo de segurança é essa que nós, como técnicos, tem que estar alinhado? Primeira coisa, tem que existir, anota aí, tem que existir uma escala de manutenção barra revisão. Os equipamentos de uso técnico, né, o pessoal da radiologia, tem que sofrer essas manutenções, essas revisões de tempos em tempos, tem que sofrer isso de forma periódica, né? Como é que faz isso? É a obrigação do técnico fazer os agendamentos? Não, não precisa necessariamente ser a obrigação do técnico, mas ele tem que ter conhecimento de quanto em quanto tempo aquele aparelho tem que sofrer essa manutenção, essa revisão, né? Quem faz isso é o administrador da clínica, tal, o administrador que tem essa responsabilidade. Porém, o técnico tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar atento a isso. Poxa, tem mais de 6 meses que esse mamógrafo não sofre uma revisão, não sofre uma manutenção. Então, é obrigação do técnico estar antenado a esse tipo de situação. Porque igual eu falei, o risco ele ocorre, mas quando existem responsabilidades de alguma parte, né? Ou do pessoal técnico, ou do pessoal da administração, ou do próprio médico radiologista, alguém deixou de fazer o seu serviço e isso acarreta em situações de equipamento com falha de manutenção, sem revisão. Isso aí é prejudicial para a vida do técnico, para a vida do paciente, para a vida de tanta gente aí que está envolvido diretamente na realização dos exames, tá bom? Então fica essa dica aí, essa escala de manutenção e revisão. O técnico tem que estar atento, ele tem que estar, de preferência, se ele puder acompanhar, melhor ainda, porque vai ampliar o grau de conhecimento relacionado ao equipamento, às situações enfim, conhecimento nunca é demais, tá? Que mais aqui? Informações aos usuários. Deve existir informação disponível a todos os utentes da unidade de saúde sobre os procedimentos de situação de emergência e as normas gerais de funcionamento. Quais as informações tem que ter. Estou falando sobre aquela luzinha vermelha, estou falando sobre o painel informativo que tem que ter na porta da sala do raio-x, né? Informando sobre os perigos da radiação e tal, e tal, e tal. Quanto mais informação tiver, melhor. Quanto mais informação tiver, melhor, tá bom? Seguro profissional e da atividade, é importante ter o seguro para você, seguro para os equipamentos, tem que ter seguro. Caso ocorra algum tipo de problema,
tá? Importante. Mas a prevenção também ela é muito importante. Que prevenção é essa? Aqui tem até uma imagenzinha que diz, desligue o disjuntor em caso de emergência, né? Isso é importante. Poucos os técnicos. Não estou falando de vocês, não, que estão estudando ainda, não. Eu estou falando de poucos os técnicos que estão inseridos dentro do mercado de trabalho há 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos. Poucos são os técnicos que eles sabem responder às emergências de forma rápida, né? Quando ocorre algum problema. Por exemplo, um exemplo que eu batia muito nessa era, isso era muito dor de cabeça quando eu trabalhava lá na clínica, que eu batia muito dor de cabeça com isso, porque os equipamentos, se vocês não sabem, a nossa região aqui, ela tem a nossa energia, ela oscila muito, né? A gente não percebe, a gente não vê a luz piscando, a gente não vê o equipamento que a gente está utilizando variando a temperatura não, a energia, porém, acontece isso de forma comum e constante, né? Para quem tem um no-break em casa, você vai perceber. Quem tem no-break, quem trabalha na empresa que você tem um no-break, você vê quando o no-break está dando aquele disparo lá, é porque ele está sofrendo ali uma sobrecarga, uma descarga em cima daquele equipamento. Então, ali você percebe que tem um grande fluxo de irregularidades dentro da energia, né? Então, com isso, é muito fácil queimar os equipamentos, queimar os componentes do equipamento. É muito fácil, é comum, né, na nossa região aqui. E eu batia muito na tecla, quando acontece uma queda de energia, por exemplo, que ela dura aí 10, 15, às vezes até 20 minutos, meia hora, né? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Ir lá e desligar o disjuntor. Por quê? Porque quando a energia volta, ela volta com a sobrecarga aí, sei lá, acima da média. Digamos que a nossa energia aqui, né, ela é 220. Digamos que quando ela volta aí 280, 300, né? E dependendo do aparelho, da vida útil dele, né, ele vai, queima mesmo, vai embora, principalmente geladeira, televisão, vai embora. Né? Então, qual é o procedimento? Faltou energia, é igual a gente faz em casa, desliga a geladeira, desliga o freezer, essas coisas que tem os termostatos, que é o mais fácil de queimar, desliga, espera estabilizar, porque às vezes volta e cai de novo, volta e cai de novo, né? Ela pode chegar até 340, exatamente, né? O Carliano aí já até informou aí, eu nem sabia, né? Eu sei que ela voltava acima de 220, 280, 300, né? Varia também. E aí, com isso, é igual eu tô falando, igual a gente faz em casa, tira, espera estabilizar, porque às vezes quando a energia volta, ela não volta 100% não, ela fica ainda caindo de novo e tal. Então esperou ali seus 10, 15 minutos, estabilizou, aí vai lá e liga, né? Um exemplo disso é a ressonância. A ressonância ela não pode ser ligada, ela não pode ser funcionada antes de 20 minutos. Por quê? Porque é o tempo que eles estimam que a energia já estabilizou, né? Muitas vezes, o que acontecia lá na clínica? Quando caía energia, faltava energia, geral, parou o exame. O paciente está lá na mesa, fazendo exame. Parou, a gente já falava com ele, ó, daqui a 20 minutos a gente recomeça o exame. Ia lá para o pessoal que estava esperando, porque assim, na cabeça do paciente, voltou a energia, voltou a fazer o exame. Não é assim. A gente explicava o pessoal o seguinte, olha, caiu aqui a energia, o aparelho, para ele voltar ao funcionamento dele normal, ele precisa de pelo menos 20 minutos. Né? Que é onde a gente subentende que a energia já estabilizou, que já aconteceu esse tipo de situação, e aí pode normalmente ligar o equipamento para fazer o exame. Né? Como é gás hélio utilizado lá para o funcionamento do aparelho, se tiver essa alteração, essa sobrecarga de energia, pode ser que cause esse vazamento aí. E o gás hélio não é nada barato, é muito, muito dinheiro, tá? Para fazer a reposição do gás. Tá? Então, é por isso que tinha todos esses cuidados aí. Então, isso está dentro da responsabilidade, né, com as atividades. Cadê? Aqui, está dentro das normas de funcionamento, né, de emergência e funcionamento. Seguro profissional e de atividade.
Tá? Outra coisa, outra informação importante sobre o seguro é isso mesmo. Quando você compra um aparelho, né, quando a clínica compra um aparelho, já vem junto agregado a esse aparelho, a esse serviço, o serviço de manutenção, né, que também não é nada barato. Né? O serviço de manutenção ele é caro. Né? Então, também vem esse agregado a isso, esse serviço de manutenção, onde o técnico vai acompanhar, onde o pessoal técnico vai chamar o técnico às vezes, falar assim, olha, quando acontecer isso aqui, você faz isso. Muitas vezes eles passam muita informação e geralmente essa informação passa para o técnico. Desculpa. É interesse da administração? Sim, é muito interessante da administração, mas para o técnico, ele que recebe maior carga de informação. Então, tudo que ele puder anotar, tudo que ele puder fazer, quando dava problema lá nos equipamentos, geralmente era o técnico que me passava, Paulo, liga aqui eu tenho um telefone do técnico responsável pela última manutenção, tal e tal e tal, tá? O problema é esse aqui, às vezes ele tira foto lá do erro, tira foto lá da imagem que está aparecendo, e aí o cara, às vezes, pelo telefone, ele conseguia resolver o problema. Ó, vai lá, desliga a máquina, espera 20 minutos, né? Coloca espera a situação assim, assim, assado. Então, ele resolvia muitas vezes pelo telefone, tá? Pelo conhecimento que ele já tinha. Isso também é importante, tá? Porque, às vezes, o técnico mesmo pode resolver o problema, né? Não que ele seja especialista nisso, não que se ele só dependa dele para fazer isso, não. Mas quando ele tem esse conhecimento, fica muito mais fácil para ele desenvolver essa resolução de problema, tá? Que mais? Regulamento interno, conservação, deixa eu ver, estamos com 1 hora e 40 minutos. Eu acho que isso aqui a gente vai deixar para falar na próxima aula. Né? Vamos falar sobre regulamento interno. Eu vou até marcar aqui, regulamento interno. E essa questão de registro de funcionamento. Depois vamos falar sobre as capacidades. E depois a gente vai entrar na estrutura e regulamentação da clínica, né? Quem pode fazer, quem não pode, o que o técnico tem que fazer, o que ele não pode. Isso aqui é uma aula importante, então não percam a próxima aula, no próximo domingo, tá bom? Beleza? A gente vai parar a aula por aqui, né? Tivemos 1 hora e 43 minutos de aula, tá bom? Né? Fora os conhecimentos agregados aí. Eu vou passar o material agora no grupo, são 3 arquivos, são 3 documentos. Eu quero que vocês leiam e vai ter uma atividadezinha para a próxima aula. O que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou falar aqui também, vou explicar lá no grupo. São 3 arquivos. Desses 3 arquivos, eu quero que vocês escolham um arquivo. Vou mandar 3 lá, né? Sobre proteção radiológica, vou mandar sobre reciclagem de material e vou mandar outro sobre biossegurança, né? Então, eu quero que vocês leiam os 3. Mas desses 3 que vocês vão ler, eu só quero que vocês destaquem a sua escolha, o seu interesse, e façam um resumo para mim, tá? Vou mandar o meu e-mail, onde vocês vão fazer o resumo. Vão lá no Wordzinho, tal, no computador, vão fazer o resumo, vai colocar teu nome, tua turma, nome completo, tá? Não coloca só Carleano, não coloca só Eliane, não, porque aí coloca o nome completo, porque esse documento vai ser arquivado, vai ser guardado, vai ser registrado, né, com uma atividade que vai agregar a nota final. Eu quero que vocês façam isso, façam esse resumo com o nomezinho de vocês lá, a turma de vocês. E como eu passei para outras turmas, é importante que você identifique sua turma. É a turma F, a turma B, domingo, não sei das quantas, lá você vai dizer qual é a sua turma. E aí vai fazer esse resumo, referente ao item tal, né? Ao item não, ao artigo tal, né? O resumo sim, tal. Vai fazer o resumo normal sobre o que você estudou, tá? Pode ter outras fontes de pesquisa? Não tem problema, pode. Você pode agregar outras fontes de pesquisa dentro do resumo de vocês. Só quero que tenha a ver com o que está lá, né? Só isso que importa. E aí vocês vão me enviar isso até sábado. Até sábado eu preciso que vocês me enviem aí esse resumo, tá? Isso vai agregar na nota de vocês, beleza? Então a gente vai se falando, a gente vai assim, só uma observação a mais sobre essa documentação, esses documentos que eu estou passando para vocês.
Esses documentos são 3 arquivos muito interessantes, gente, muito interessantes. Primeiro, tem um lá que fala sobre reciclagem, né? Sobre o impacto ambiental que isso causa dentro do ecossistema, enfim, a forma correta de descarte do material de raio-x, né? As películas, por exemplo. O plástico em si ele demora aí mais de 100 anos, como a gente conhece comumente aí, metal, né? E essa prata ela tem tempo indeterminado para ela se dissipar aí no ecossistema. E isso causa poluição tanto do solo quanto dos lençóis freáticos. Então, eu quero que vocês façam um estudo bem aprofundado disso. Isso é dos arquivos, né? O outro fala sobre biossegurança, né? Fala sobre EPI, fala sobre dosímetro, fala sobre um monte de coisa legal. E o outro é mais ou menos deixa eu só confirmar aqui. O outro artigo ele está relacionado, cadê? A legislação de proteção radiológica, né? Como é que que é feita essa questão da medição, para onde que vai, como é que é feito e tal. Gente, são 3 documentos de extrema importância para a vida profissional de vocês, tá? Depois eu mando mais aí, eu tenho muitos arquivos, né? Mas eu mando mais, mas esses 3 a princípio durante a semana, né? Você pode ler aí um por dia, né? Daqui de hoje até o sábado, quando é o prazo de envio, prazo final de envio do resumo, tá? Eu quero que vocês se interem bastante disso aí, porque isso vai mudar a vida de vocês, beleza? Profissionalmente falando, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, próximo domingo nós estamos juntos de novo, no mesmo horário, tá? De preferência às 9, porque aí a gente consegue dormir um pouquinho até mais tarde. Domingo, né? Ninguém merece aí começar a aula 8 horas. Mas a gente vai conversando durante a semana, as dúvidas vocês podem me mandando pelo WhatsApp, né? Ou pode ligar também, não tem problema. Beleza? A gente vai conversando aí. Tenham todos aí um restante de domingo bem tranquilo aí, tá bom? Muito obrigado e a gente vai se falando aí até nas próximas aulas. Fiquem com Deus, proteção total, usem máscara, lavem as mãos, álcool em gel e tudo mais. Vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima desse vírus aí, não deixar ele pegar nós não. Tchau, tchau a todos. Bom domingo.